importante. Conhecer e ser conhecido. Essa música que a gente cantou aqui agora, uma parte da letra dela fala de ouvir as batidas do coração de Deus, né? E isso é só para quem se dá a conhecer. Isso é só para quem chega perto o suficiente. Como é que a gente escuta a batida do coração de alguém? Encostando a cabeça no peito. Exato, só encostando a cabeça no peito. Eu não consigo daqui, por mais que eu esteja perto do Kleber ou da Ju, escutar a batida do coração deles, né? Mas quando a gente escuta a batida do coração de alguém, é porque a gente está assim, bem aconchegado, pertinho, com intimidade. Queria que você abrisse a palavra do Senhor. A gente vai ler aqui um texto um pouquinho extenso. Tem 3 passagens, Mateus e Lucas. Tá? Mateus 7, do 21 ao 23. Depois, se você já quiser deixar marcadinho aí, né, para quem está com Bíblia digital não dá, só para quem está com Bíblia, né, de papel na mão, folheando, que aí dá para marcar. Né? Mateus 25, 1 a 13, depois vai ser Lucas 13, 24 a 27. Tem uma palavra que tem falado ao meu coração ultimamente e eu queria trazer para vocês, que é sobre Deus nos conhecer. Muita gente acha que conhece a Deus. Muita gente diz que segue a Deus. Seguir é diferente de servir, né? Hoje em dia, inclusive nas redes sociais, você pode seguir pessoas que você nem ao menos conhece direito. Ou desconhece totalmente, né? Sabe apenas quem ela é por fora, de uma forma muito superficial. Mas de fato não conhece. E você pode seguir o Senhor, pode. Mas seguir é diferente de servir. Você pode ir à igreja, você pode ter conhecimento da palavra, e a gente vai falar sobre isso hoje. Mateus 7, 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Lá em Mateus 25, 1 a 3. Ele fala sobre aquela parábola das virgens, as 10, as 5 prudentes e as 5 loucas. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As 5 nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, azeite extra consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram também azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao encontro. Então aquelas que se levantaram, todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide ante aos que vendem e comprai. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E, por fim, Lucas 13, 24 a 27. Respondeu-lhes Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas.
Jesus. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, Deus. Senhor, eu clamo para que a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar encontre lugar em nosso coração. Que o nosso coração nesse momento esteja receptivo à tua santa e poderosa palavra. E que isso possa causar mudança dentro de nós. Produzir frutos de arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa não é uma palavra animadora. É uma palavra de alerta. É uma palavra de cuidado. Também não é uma sentença de morte, não é uma sentença de destruição. É só um alerta enquanto temos tempo. Enquanto as portas não se fecharam, né? A Bíblia ela faz muita correlação de figuras. E quando Jesus fala, também em Mateus, se não me engano, Mateus 23 ou 24, sobre os últimos dias, ele fala que seriam semelhantes aos dias de Noé. E aí ele fala em que era semelhante. As pessoas comiam, bebiam, se davam em casamento e tal, se alegravam, estavam desapercebidas das coisas que estavam acontecendo e, de repente, aconteceu o que tinha que acontecer. Foi um de repente, não tão de repente. Porque o Senhor deu oportunidade para as pessoas se arrependerem. Não é? Mas, quando ele fechou a porta da árvore, foi ele que fechou. E por mais que Noé tivesse desejo, porque queria, o coração pudesse se condoer, Deus fechou e lacrou ela por fora. E essas portas aqui, a gente falou aqui de algumas portas, são semelhantes, porque são oportunidades que estão abertas. Então, não é um fatalismo, é apenas uma advertência do Senhor para conosco. Bem? Bom, o título da mensagem é Conhecer e Ser Conhecido. Isso é uma premissa básica de um relacionamento. Né? Quando você tem um relacionamento com alguém, você precisa conhecer essa pessoa e se deixar ser conhecido por ela. Né? Só conhecer não faz com que o relacionamento ele seja um relacionamento sadio. Você precisa se deixar também ser conhecido. Né? Expor aquilo que você é, as suas ideias, né, os seus sentimentos, para a pessoa saber com quem ela está lidando. É assim que a gente começa um relacionamento, né, amoroso, por exemplo, para chegar a um casamento. A gente não casa, né, pelo menos na nossa cultura, a gente não se casa com quem a gente não conhece. Então, como é que eu conheço alguém? Primeiramente, procurando saber a seu respeito. O que ela gosta de fazer nas horas vagas, qual que é o hobby dela, o que ela pensa no futuro. Uma vez eu estava no carro, tinha um casal de adolescentes da igreja, eles estavam namorando já há algum tempo, devia ser uns 2, 3 anos. Né? Estavam começando a falar em casamento, a voltar a possibilidade de casamento. Aí eu inopinadamente perguntei para a menina, fulana, qual é o sonho do futuro do fulano? O que ele sonha? O que ele sonha fazer? O que ele sonha ser? Quantos filhos ele sonha em ter? E ela congelou, como diz o pastor Adriano, né? Deu tela azul. Congelou, não sabia. Aí eu falei, ele vai saber alguma coisa, né? Fulano, o que você me diz sobre isso que eu perguntei para ela a respeito dela? Também não sabia. Aí eu fiquei imaginando assim, o que eu converso com uma pessoa com quem eu quero conhecer, com quem eu quero passar a minha vida. Por isso, muitos relacionamentos, né, não é fatalismo, por isso muitos relacionamentos começam e logo em seguida terminam, porque você não tinha nenhuma informação, você vai começar a saber o que a pessoa quer, o que a pessoa sente, o que a pessoa pensa, depois de casar. Ah, não, eu quero casar e eu quero mudar de estado, eu quero ir para outro estado, eu quero ir para outro país. Não, eu não saio de perto da minha mãe, eu quero ficar. Pronto, já tem um problema. Ah, eu quero encher a casa, eu quero ter 6 filhos. Gente, eu não quero, mal quero ter um e olhe lá. Então é importante a gente saber com quem a gente está se relacionando. Você faz um contrato de
negócios com alguém que você não sabe, por exemplo, se tem um nome sujo na praça? Você não faz. Você precisa saber com quem você está fazendo uma aliança, né? Então, conhecer, quando você está conhecendo alguém, seja lá qual nível de relacionamento for, amizade, negócio, casamento, né? Você vai aos poucos conhecendo essa pessoa. Você vai sabendo o que ela é, do que ela é feita. Uma coisa que eu falo, né, a Sofia gosta de assistir essas coisas de YouTube, aí eu falo, minha filha, vamos dar uma olhadinha lá na lista desse YouTuber aí que você está querendo assistir. Quais são os canais que ele assiste? Porque às vezes olhando os canais que essa pessoa que está construindo um conteúdo que a minha filha vai consumir, aí eu vou olhar assim, o que essa pessoa está assistindo, do que ela está se alimentando. Eu estou tentando conhecer alguma coisa de alguém que vai trazer alguma informação para minha filha. Eu falei, opa, olha isso aqui. Isso aqui não concordo, não. Está muito longe dos princípios da palavra de Deus. Não está legal você consumir, porque em algum momento ela vai enxertar naquilo que ela está construindo esses valores dela. E eu não tenho como filtrar isso. Eu não vou estar do seu lado sempre. A gente precisa aprender a filtrar até essas coisas. Então você passa tempo com alguém que você quer conhecer. Você investe tempo. É assim qualquer relacionamento. Você está investindo tempo com a pessoa. Você não vai conhecer por osmose. Encostou, né? Ah, já estou conhecendo. Não. Não é transmitido assim. Né? Por pensamento também não. Você gasta um tempo de relacionamento. Você gasta um tempo de conversa. Interação. Em momentos diferentes. Porque às vezes a gente se surpreende com reações nossas. Quantas vezes a gente tem reações que a gente não se reconhece? Não é verdade? Às vezes tem situações pelas quais a gente nunca passou na vida. E quando vai passar, quando passa por aquilo ali, a gente, eu não imaginava que eu fosse reagir dessa forma. Né? Às vezes intempestiva, às vezes congela, né? Cada um de nós reage diferente a situações diferentes. E às vezes a gente, né? Uau, como é que eu reagi a isso? Ainda mais quem se relaciona conosco. E é assim que a gente entende como a pessoa pensa. A forma de nós interagirmos com as pessoas. O tempo que nós gastamos com isso. O tempo que nós falamos e o tempo que nós ouvimos, porque ouvir também é importante, vai definir o nível da intensidade desse relacionamento. Se esse relacionamento vai ser do superficial ao íntimo. Porque esse relacionamento, ele pode passar por vários níveis. Ele pode ser bem superficial. Daqueles que você conhece a pessoa à distância só, né? Tá lá na internet, longe, nunca viu a pessoa. Ou daqueles que você passa dias e dias com ele. Paulino, por exemplo, quando tá no expediente normal e não tá viajando, passa mais tempo com meu marido do que eu. Mais tempo acordado, né? Passa mais tempo que eu. Então, ele acaba construindo, né, um relacionamento, entendendo muitas vezes como ele pensa, como ele age, por que ele age, por que ele pensa. Só que o nível de intimidade que eu tenho com meu marido é diferente do nível de intimidade que ele tem. Porque são anos de convivência. Às vezes meu pai olha pra mim e fala assim, cara, você ficou igualzinho a ele. Não é porque eu copio ele, é porque a gente acaba se identificando tanto ao longo do tempo que a gente acaba pensando junto. Eu penso exatamente igual a ele tudo? Não. A gente também tem divergência de opinião. Né? As meninas aqui sabem que às vezes a gente entra assim, não em conflitos, mas a gente procura, né, estabelecer essa diferença de opinião de forma saudável. Né? E respeitar, mesmo quando um não consegue demover o pensamento do outro. Porque é respeito. Mas, né, a maioria das vezes a gente consegue chegar num acordo, Por quê? Tanto tempo juntos, tanto tempo com intimidade, que o outro sabe o que o outro gosta, o que o outro pensa. E às vezes se antecipa. Quantas vezes vocês não viram ele falando aqui, ela foi e falou o que eu ia falar, né? Acontece muito isso no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente conhece. Às vezes ele tenta fazer uma surpresa pra mim e não consegue. Porque eu já me antecipei. Ah, já sei, você vai pra tal lugar. Ele, poxa vida, não posso esconder nada de você. E olha que ele tenta. Né? O termo usado para conhecimento na Bíblia
em sua grande maioria, e principalmente nesses textos que eu li, eles denotam um nível de intimidade grande. Não é um conhecimento de, eu conheço a minha vizinha do lado, eu conheço, sei lá, o padeiro que passa aqui na padaria, na rua, o padeiro que vem aqui e entrega pão. Eu conheço? Conheço. Mas eu sei o sobrenome dele, eu sei onde ele mora, eu sei que time que ele torce. Não sei nada a respeito dele. Muito menos, isso são coisas superficiais, muito menos as coisas mais íntimas. Então, o nível de conhecimento muda muito, né? Então, o termo utilizado para esse conhecimento que nós estamos falando aqui, ele denota um mais alto grau de intimidade. E às vezes esse termo, principalmente no Velho Testamento, ele é usado até para um relacionamento íntimo entre homem e mulher. Algumas traduções falam quando um homem teve relações com sua mulher, fala assim, fulano foi e conheceu fulana. Eu, quando eu li das primeiras vezes, né, que eu era adolescente ainda, criança, eu olhava e eu achava aquilo tão engraçado, né? Isso aqui é uma palavra antiga, mas era o tipo de conhecimento que ele estava querendo atribuir ali. Era um grau de conhecimento tão íntimo, né? Conhecer o que não era conhecido ainda, né? Então, o grau que ele está querendo trazer aqui de conhecimento, que Deus quer de nós, é um grau de intimidade, é um grau de aconchego. É esse grau que a gente falou aqui na música, de encostar a cabeça no colo e sentir as batidas do coração. Nosso relacionamento com as pessoas, de um modo geral, então, como eu falei, ele é definido pelo nível de conhecimento que nós temos a respeito dela. E o nosso relacionamento com Deus é exatamente assim como nós contamos o que está escrito lá em Oséias 6, versículo 3. Conhecerei e prosseguirei em conhecer a ti somente. E é conhecendo e prosseguindo em conhecer que o meu relacionamento com Deus vai sendo estabelecido. E Ele vai me conhecendo. Tem coisas que você só compartilha com quem é íntimo. Tem coisas que você só escuta de quem é íntimo. Você não escuta um segredo, uma confidência ou algo importante de qualquer pessoa. Mas daquelas que são mais íntimas a você. O que nos leva ao conhecimento é a intimidade e não a alta performance. Essa frase eu observei lendo o primeiro texto que nós lemos aqui de Mateus 7. Porque aquele primeiro grupo de Mateus 7, Jesus estava falando que são pessoas que tinham uma boa performance dentro da igreja. Porque as pessoas profetizavam, as pessoas impunham as mãos e curavam, falavam em outras línguas. Em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios. Então são pessoas que se moviam até mesmo em poder sobrenatural. E aí? Era uma performance, era uma alta performance dela como cristão. Só que essas também escutaram do próprio Deus. Não vos conheço. Então, muitas vezes, você pode encontrar crentes dentro da igreja que se esforçam em trabalhar para o Senhor, estão trabalhando na igreja, vão lá fielmente, né, em todos os cultos. No entanto, o relacionamento íntimo com Deus, o relacionamento dele com o corpo, com a igreja, com o pastor, pode até estar ok. Mas o relacionamento dele com Deus não está. E a quem importa conhecer e ser conhecido? O pastor? O irmão? Por mais que relacionamento entre irmãos sejam importantes, ele faz parte. Não é o que vai fazer você conhecido. E aí eu destaquei alguns exemplos de pessoas que mostram pra gente esse relacionamento. Moisés é um deles. Quando Deus falou para Arão e Miriam, né, sobre o relacionamento dele com Moisés, eu amo essa passagem porque ela é muito esclarecedora, né, nesse ponto. Miriam, irmã de Moisés, são 3 irmãos, Moisés, Miriam e Arão. Miriam se acha em algum momento no direito de questionar a autoridade de Moisés. E quando a gente está querendo levantar algum tipo de insurgência, né, de rebeldia, a gente nunca fica sozinho.
A gente sempre vai querer contaminar alguém. E aí ela vai contaminar o primeiro que estava mais perto dela, que foi o seu irmão Arão. E aí ela começa a contaminar Arão, e Arão entra na pilha de Miriam. O que acontece? Deus só manda uma lepra em cima de Miriam, exorta os dois e fala: com Moisés, o meu caso, o meu relacionamento é diferente. Com ele eu falo face a face. Vocês recebem recado. Simples assim. O que Deus estava querendo mostrar? Que Moisés tinha intimidade. Abraão era amigo de Deus. Foi conhecido como amigo de Deus. Deus tinha um relacionamento diferente com Abraão também. Tanto que quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, né, ele falou: não farei saber eu, por um acaso, a Abraão o que eu quero fazer. Por um acaso Deus precisa pedir o nosso conselho para alguma coisa? Não. Mas ele chegou para Abraão e comunicou a Abraão: olha, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ô Senhor, não faça isso. Se tiver lá tantos justos. E aí Abraão começou a negociar com Deus. E Deus foi cedendo a negociação. Se você olhar lá na história, quem para de negociar é o próprio Abraão. Mas mesmo parando de negociar, Deus olha por amor a Abraão. E pelo seu relacionamento com Abraão, Deus salva Ló. Porque no final das contas, Abraão queria era salvar o seu sobrinho que estava lá em Sodoma. Outra figura, né, bem assim emblemática em relação a relacionamento de intimidade é Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E um homem que, mesmo novo, ainda adolescente, ele procurava, né, estar em sintonia com o Senhor, ali debaixo talvez de árvores, sentado, olhando ali as ovelhas. Ele pegava sua harpa e começava a declamar poesias a Deus, a exaltar o nome de Deus, a se declarar para Ele. Olha, eu às vezes olho os salmos, como às vezes eu tenho pouca imaginação para orar, porque Davi tinha uma criatividade para exaltar o Senhor, para falar sobre o relacionamento dele com Deus, e ele fala de uma forma tão bonita. Eram cânticos que ele escrevia para o Senhor, e ele ia dedilhando e ia cantando. E isso era tão gostoso, tão bom, que quando Saul estava lá, né, opresso por demônios, chamaram quem para ajudar Saul e expulsar aqueles demônios da vida dele? O próprio Davi, porque a presença de alguém que tem intimidade transforma o ambiente. Vocês estão entendendo o poder disso? A presença de alguém que tem intimidade com Deus tem que transformar o ambiente onde ele está. Então, quando você chega, se não tiver paz, alegria, se você chega e tiver tormento, o negócio está estranho, gente. Vai orar, Senhor, faz a oração de Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, me guia para o caminho certo, né? Porque o negócio está estreito pro meu lado. Então, aonde você chega tem que ter mudança. Tem até uma música da Ana que fala, né? Onde eu passar, haverá mudança. Porque o Espírito do Senhor, ele habita em mim, ele tem que causar essa transformação. E os profetas, de um modo geral, o próprio Deus fala: certamente o Senhor, soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É uma parceria. Deus escolhe fazer isso. Ele é soberano, não precisava falar nada para ninguém. Mas ele escolhe fazer isso pela intimidade dele com os seus profetas. Só que essa intimidade, ela não é uma característica que é reservada apenas para profetas, para pastores, para líderes, para homens de Deus como esses aqui, né? Mas para mulheres de Deus do nosso tempo, da nossa geração também, para crianças também. Isso não está restrito a um grupo, isso é para todos nós. Jovens, velhos, crianças. Joel não fala que vossos filhos sonharão, vossos velhos terão sonhos, vossas crianças profetizarão, e vai falando dos jovens que teriam visões. Enfim, todos, não tem limite de idade, não tem diferença de sexo. Todos nós somos convidados a ter um relacionamento íntimo, pessoal, com o Senhor. E aí eu faço essa pergunta para você aqui, para quem me assistir depois: você realmente conhece a Deus? Será que o nível de conhecimento que você tem de Deus, você pode declarar: eu conheço a Deus? Qualquer pessoa que você encontra por aí, que você começa a evangelizar, você pergunta: como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu tenho Deus no meu coração.
Olha, eu te garanto, 90% das pessoas que você perguntar, hoje em dia alguém vai falar que é de Jesus, que tem Deus no coração, que tem fé, que tem um relacionamento com Ele. Alguma coisa nesse sentido vai falar. Mas será que conhece Deus? Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso. E nele não há verdade. Está lá em 1 João 2, versículo 3 e 4. Então a primeira premissa, eu saber se eu conheço realmente a Deus, será que eu guardo os mandamentos? Agora, tem como você guardar o mandamento que você não conhece? Primeira coisa que você tem que fazer é conhecer. Então, palavra de Deus. E aí a gente entra de novo naquela premissa, né? Leitura bíblica. Isso é importante para o nosso alimento espiritual. Não há como conhecer o Senhor sem ler a palavra. Mas não é só ler. É guardar. E esse guardar aqui é observar, atentar, executar, corresponder. É quando você faz aquilo que o mandamento te orienta. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. Ou seja, aqui já é quando você até tem o mandamento, mas faz aquilo contrário ao mandamento. Não tem frutos de arrependimento. São abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito 1,16. É quem não mostra o arrependimento através dos frutos. A Bíblia fala, pelos frutos vocês serão conhecidos. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. A gente peca, você peca, eu peco, todos os dias. Mas a questão aqui é o prazer no pecado. Existem pessoas que provisionam o pecado. E às vezes o pecado, bate a porta e você está ali distraído, inadvertido. Quando vê, poxa, já julguei, já menti, já falei, já... Aconteceu. Senhor, me perdoa. Mas eu não vou para o joelho e falar, Senhor, eu vou ali cometer um ato. Entendeu? Porque eu estou numa sinuca de bico aqui, se eu não mentir, o negócio vai ficar ruim pro meu lado. Então me perdoa, mas eu vou lá mentir. Tá? O que é isso? O crente, aquele que conhece o Senhor, não vive nessas práticas. Quando eu ensino muito, tanto a igreja quanto as minhas filhas, a primeira premissa para você ser perdoado, primeiro, é reconhecer esse erro. E depois de reconhecer, se arrepender. Que você pode até reconhecer que está errado, mas se não se arrepender, como você vai alcançar o perdão? Né? E ser conhecido. Porque nos textos que a gente leu, as pessoas chegavam diante de um determinado momento, seja uma porta ou um tribunal, e Deus falava, não vos conheço, nunca vos vi, não sei de onde sois. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Tem inclusive uma música do Renascentense que fala, o Senhor conhece os que são seus. Está lá em 2 Timóteo 2,19. O Senhor conhece aqueles que são seus. Porque os seus obedecem os mandamentos, tem a lei guardada no coração, dá fruto de arrependimento, né? E tem aquele momento em que Jesus fala com os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai, porque Filipe retruca, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus antes falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E diz, se vós me tivesseis conhecido, reconheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então vocês não precisam me perguntar, cadê o Pai? Vocês estão olhando para mim, vocês estão vendo o Pai através de mim. Filipe não entendeu isso. Né? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
Então, quando você conhece, né, Filipe ali estava mostrando um relacionamento superficial. E olha só, Filipe teve a oportunidade de viver, de andar, de dormir, de caminhar, de operar, ver milagres de perto. Coisa que nós não vimos. E Jesus se entristece com essa pergunta de Filipe. Poxa, Filipe, você está há tanto tempo comigo e você não percebeu ainda. Quer dizer, o relacionamento que ele permitiu ter com Jesus ainda estava raso. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14:17, isso mostra que quando nós temos esse conhecimento por parte de Deus, isso é demonstrado através do Espírito Santo que está dentro de nós. Quem não conhece a Deus não pode ter o Espírito. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele coloca aqui no futuro estará, porque Jesus precisava subir ainda para que o Espírito Santo descesse. Então ele fala está convosco porque ele é uma pessoa da Trindade. Mas o Espírito Santo só estará em vós quando eu subir para que ele possa descer. Então o Espírito Santo que habita dentro de nós é uma desse reconhecimento. Não há como o Senhor conhecer alguém sem que esse alguém tenha o Espírito Santo. É preciso se dar a conhecer. Quantas vezes vocês já viram relacionamentos que a pessoa, depois que casa, né, ou depois de um tempo de amizade, assim, eu descobri uma outra pessoa, eu não conhecia essa pessoa. Porque antes, ela era uma capa, era fake. Essa palavra está muito em moda, né? Ela não mostrava o que realmente era. Ela usava uma máscara para parecer boa. Por quê? Porque quando eu encontrava com a pessoa, era em momentos específicos. Agora, quando você quer conhecer alguém, né, come um quilo de sal com ela. Por que tem essa expressão comer um quilo de sal? Você come um quilo de sal no dia? Quanto tempo dura o sal na sua casa? 1 quilo de sal. Espero que dure mais de um mês. Principalmente, né, aqueles que são 2 só em casa. Porque se está durando pouco é porque está salgando muita comida. Né? Espero que dure bastante. Mas você precisa de muito tempo para consumir um quilo de sal. Então é isso que significa. Como 1 quilo de sal para você conhecer a pessoa. Então é relacionamento, é amizade, é você sentar, comer junto, gastar tempo. Quando você faz isso, por isso que a gente de vez em quando sai, né, para passear, para comer junto, vai em alguns lugares. É bacana, é saudável, é bom. Não só para comer, tá, gente? É bom também sair para fazer uma caminhada, né, para jogar algum, sei lá, jogar vôlei, enfim. É bom, é importante, é saudável. Vai pra praia, dá um pouquinho na beira da praia. Em grupo é bom, é saudável, é relacionamento. E a gente cresce com isso. Mas como eu posso me dar a conhecer pelo Senhor? Primeira coisa, e a gente fala isso tanto aqui no chamado, amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios 8:3. Então, o amor a Deus é a primeira coisa que eu preciso, né, fazer para ser conhecido dele. A segunda coisa é fazendo a vontade dele, obedecer. Aquele que guarda os meus mandamentos, né, esse é o que me ama. E aquele que me ama será achado de meu Pai. Gente, né, não tem segredo, né, está aqui explícito na palavra. Amá-lo, obedecer. Tem muita gente que acha a vida cristã, às vezes, enfadonha, cansativa. Tem muita restrição, tem muita coisa que eu não posso fazer. Se você tem esse pensamento, ou se você conversa com uma pessoa que tem esse pensamento, essa pessoa ainda está no iniciozinho do relacionamento ou não conhece o Senhor. Porque quando você ama alguém, por mais que às vezes você tenha que negociar alguma coisa que você goste muito, você faz por amor e não por obrigação. Então, quando eu deixo de fazer algo
que eu gosto muito, mas que entristece o coração do meu pai, eu não faço porque é pecado. Eu faço porque se eu fizer, eu vou estar entristecendo ele. Concorda que quando você entristece alguém que você ama, você também fica triste? Eu fico. Uma coisa que me mata, eu já falei isso várias vezes pra ele, é quando eu vejo o Adriano triste. Gente, me arrasa. Quando ele fica triste, eu fico, por mais que não seja eu a causadora da tristeza. Eu quero fazer alguma coisa para que ele fique bem. Porque quando a gente vê o nosso cônjuge triste, né? A gente fica triste também. Poxa, a gente ama. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Sabe por que quando a gente peca, a gente sente? Se você não está sentindo, aí é uma outra coisa. Aí é a tal da insensibilidade. Sabe quando anda andarilho na rua? Pega você que anda de tênis o tempo todo, vai andar na praia, ou andar no calçadão, ou andar na rua, anda aí na rua. O pé não dói. Meu pé dói só de andar em casa. Porque andando, né, ou de sapato, principalmente quando eu ando muito de tênis, né, aí o pé fica mais sensível ainda, porque fica tudo fechadinho, protegidinho. A santidade nos protege. Agora, quando a gente começa a pecar, sabe, a nossa pele fica igual pele de andarilho. Já viu o pé de andarilho? Como é que é? Grosso. Ele pode pisar em pedra, gente, não machuca não, ele nem sente. Porque ali tem um couro, não é nem pele mais. Já virou couro. É assim o nosso relacionamento com o pecado. Quanto mais a gente peca, a gente vai ficando aqueles filhos sem vergonha, né? Que nem sente mais. Ah, não. Deus sabe. Nem tô sentindo mais, então porque não tem problema, né? Tem nada a ver. Quando começa a falar que essa história não tem nada a ver, porque já tá com couro. Né? Já perdeu a sensibilidade espiritual, que o Espírito Santo toca no coração, e nem é que o Espírito Santo não fala, não acusa. Mas, na maioria das vezes, que eu creio que aconteça com vocês, e acontece comigo em nome de Jesus, quando a gente peca, a gente sente. A gente sente que entristeceu o coração de Deus. E a gente sente essa tristeza exatamente porque a gente sente que ele ficou triste e não queria decepcionar. Essa é a razão pela qual a gente não quer viver pecando. Não é porque é proibido, é porque não quer entristecer. Outra forma é tendo azeite. E aí a gente vai lembrar da história das virgens. As 5 prudentes tinham azeite, as 5 imprudentes, ou nécias, como diz a palavra, não tinham. E o azeite aqui significa o quê? Simboliza fé. A minha fé não vai acrescentar na fé do Kleber. Eu posso ter fé, mas eu não tenho como passar a fé para ele. Eu posso falar, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso ministrar, eu posso impor as mãos. Eu não tenho como transmitir fé para vocês. Eu transmito conhecimento. Posso transmitir amor. Eu posso falar do Senhor aquilo que o Senhor fala para mim. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não guardar essa palavra no seu coração e não fizer ela brotar, se você não se alimentar da palavra, se alimentar só daquilo que está alimentando a sua alma, quanto mais você se alimenta, é igualzinho a nossa alimentação diária, a alimentação normal do nosso corpo. Existem aqueles alimentos com caloria vazia, aqueles alimentos que não te nutrem, podem até encher você naquele momento, você fica sem fome, né? Você está tapando um buraco no estômago, mas você não está nutrido, não está alimentado, não está fortalecido. E pode até estar sem vitaminas. Se você faz uso de alimentos vazios de forma recorrente. A mesma coisa é a palavra, a mesma coisa é a nossa vida espiritual. Se eu me alimento, né, apenas daquilo que não é a palavra, né, seja estudo, seja conteúdo vazio na televisão, na internet, né, porque tem coisas que nem me aprimoram quando eu estou estudando, quando eu estou vendo um documentário, quando eu estou, pelo menos eu estou crescendo. Eu estou me alimentando de algo útil para mim. Excelente. Agora, e quando eu estou me alimentando de uma coisa tão vazia, que aquilo ali não melhorou o meu dia, não melhorou a minha vida, não me transformou numa pessoa melhor,
né? Só foi aquela caloria vazia que não te acrescentou em absolutamente nada. É a grande maioria das coisas que estão, né, enxertadas nos streamings, na vida, né, em muitos canais de YouTube, que a gente vê por aí que a pessoa vai assistir uma coisa atrás da outra, quando levanta, passou o dia. E aí? Viveu. Viveu o quê? Se alimentou do quê? E aí, o diabo lança uma seta, pega fácil. Por quê? Não está alimentado, está fraco, está desnutrido. Não leu um versículo. Ou então, no máximo, fez a devocional de 5 minutos, fez uma oração daquelas rápidas, leu 2 versículos, pronto, tá bom. Acabou, fechou tudo, né? E vai para a vida comigo. Mas tem tempo para um monte de outras coisas, um monte de outros alimentos. Então, a forma como a gente encara a palavra e se alimenta dela faz a gente se fortalecer na fé. E isso aumenta a nossa fé. Então, a fé é um dos ingredientes, uma das coisas, né, que faz com que nós sejamos conhecidos por Deus. E por último, a perseverança. Perseverar. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, 34. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A vida eterna é destinada àqueles que perseveram até o fim. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu lembrei daquele livro, Movido pela Eternidade, do julgamento da caridade, que foi algo que naquele livro maravilhoso, que tem muito conteúdo, que é muito esclarecedor, que mais mexeu comigo foi uma frase, quando o anjo chega diante da caridade e fala: caridade, seu reino. Gente, como aquilo mexeu comigo, chorei. Falei: Senhor, quanto eu desejo ouvir isso. Imagina, e a mim, seu rei amado. Né? Leve, seu rei amado. Gente, isso é poderoso, isso é forte. E a gente precisa viver a vida pensando exatamente neste momento. Que o nosso relacionamento com Deus seja íntimo ao ponto de escutarmos essa frase naquele dia. Que as nossas escolhas diárias, e todos os dias a fazemos, sejam acertadas ao ponto de sermos cada vez mais conhecidos pelo Senhor. Para naquele dia Ele falar isso: vinde, benditos de meu Pai, e não vos conheço. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Amém? Queria abençoar vocês com essa palavra. Queria cantar aquela música do Renascer, Ser Reconhecido. Essa é uma música mais conhecida. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, não pelos homens, por Deus. Marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe, o Senhor conhece todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me preparou, me separou, me marcou no seu altar para servir. Que essa seja a sua oração.